Continuidade àquele último estudo sobre o arrebatamento, vamos ver agora no capítulo 14 do livro de Apocalipse, porque muitos estão dizendo pela internet, nos canais do YouTube, que existem dois arrebatamentos. E o primeiro arrebatamento seria para os vencedores, que está incluso os 144 mil, que são arrebatados antes da grande tribulação. E usa o capítulo 14 do livro de Apocalipse, mais precisamente o primeiro versículo, para dizer que, neste contexto aqui do primeiro versículo, é quando já ocorreu o primeiro arrebatamento. Aí então ocorre a grande tribulação, para depois da grande tribulação, aqueles que morreram ressuscitarem salvos e serem arrebatados seguidamente. Mas não é isso que o texto mostra. Então vamos ver o que está escrito no primeiro versículo do capítulo 14 de Apocalipse. Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Então temos aqui uma visão que o apóstolo João, ou Yohanan, viu. Porém não quer dizer que essa visão que ele está tendo aqui do Cordeiro com 144 mil sobre o Monte Sião seja em ordem cronológica, em ordem sequencial aqui no livro do Apocalipse. Vocês já devem ter visto em vários filmes, quando no decorrer da história mostram cenas do fim ou final do filme, no início do filme. Aí depois eles passam em enredo a história do filme para depois repetir aquela cena que foi mostrada no início do filme. Ou seja, como está escrito no livro de Isaías, capítulo 46, versículo 10, o Eterno, o Altíssimo, ele anuncia o fim desde o princípio. Ou seja, isso existe em quase toda a Bíblia, praticamente, de Gênesis a Apocalipse. Ele traz visões do futuro, fora da ordem cronológica. E é o que acontece aqui no capítulo 14. Porém, muitos não têm esse entendimento e criam mais de um arrebatamento. Criam interpretações que estão fora do contexto. E uma prova é que quando você lê o versículo 2, 3, 4 e 5, está realmente falando daqueles 144 mil que estão lá com ele sobre o Monte Sião. O Monte Sião é aquele local lá em Jerusalém onde ficava o templo de Salomão, e hoje está lá a Mesquita de Omar. No sentido espiritual, muitos sabem que o Monte Sião é a igreja, é a Quirrilá, a Carral, congregação do Messias. Porém, no sentido literal, é aquele monte onde ficava o templo de Jerusalém. Então temos que, do versículo 1 ao 5, está falando dos 144 mil, dando uma descrição da personalidade deles. Porém, é uma visão do final, quando ele volta já depois do único arrebatamento coletivo que tem depois da ressurreição dos salvos, no final da grande tribulação, não antes. Por quê? Porque depois temos a primeira voz, segunda voz e terceira voz dos três anjos, onde o primeiro anjo, nos versículos 6 e 7, dá ordem para as pessoas de todas as tribos, nações e línguas temerem ao Criador e darem glória a Ele, porque é chegada a hora do seu juízo, do juízo da vinda dele. Porém ele ainda não veio, é chegada a hora. É uma prova que nesses versículos anteriores ele não está lá ainda no Monte Sião, ou sobre o Monte Sião com 144 mil. É uma visão já do final que João vê, que é antecedida na visão de João, que antecede o final, e João enxerga aquilo. Aí depois vem os detalhes que acontecem até chegar aquele momento. Então, na segunda voz do segundo anjo, ele decreta e fala da queda da grande Babilônia, da destruição que ocorre no grande terremoto, onde se movem
montes, montanhas, muda toda a geografia e as cidades caem por terra, principalmente a grande Babilônia. E dos versículos 9 ao 12, temos a terceira voz do terceiro anjo, onde ele diz: Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: Se alguém adorar a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também se beberá do vinho da cólera de Deus, da cólera de Elohim, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Os mandamentos de Elohim e a fé em Yahshua. Então temos aqui que está no período da grande tribulação. E sabemos que o nosso Salvador, o Rei dos Reis, retorna de forma visível, com poder e grande glória, no capítulo 19 de Apocalipse. Porque as nações vão ser congregadas, elas vão se ajuntar no Vale do Armagedon, como está descrito no capítulo 19. Então aqui ele não voltou ainda, porque se ele estivesse sobre o Monte Sião com 144 mil, como está no versículo 1 do capítulo 14, nessa ordem cronológica desde o primeiro capítulo, ele já teria voltado aqui de forma visível para todo mundo ver. Só que ainda está ocorrendo juízos, e ele não voltou para todo mundo ver ainda. Está ocorrendo juízos, porque ele só volta no Apocalipse capítulo 19. Então esse primeiro versículo do capítulo 14, ele não está aqui em ordem cronológica, como muitos estão interpretando e dizendo que existem dois arrebatamentos. Esse para os 144 mil e um outro para todos os outros salvos que vão morrer e ressuscitar. Não é isso que o texto está mostrando. E no versículo 13, temos a menção de uma quarta voz, e está escrito assim: Então ouvi uma voz do céu dizendo: Escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Que obras? As obras que eles fizeram para o reino, para o nosso amado Salvador. E quem vocês acham que são estes aqui? Se bem-aventurados são eles que morrem nele. Por que morrem nele? Porque está no momento da grande tribulação, também está ocorrendo juízo sobre a terra, mas está ainda no momento da grande tribulação. E as pessoas fiéis ao Salvador não estão negando a ele, porque a besta está perseguindo e matando eles. Por isso, nos versículos anteriores, um dos anjos fala que aquele que adorar a besta está perdido. Por quê? Porque é o momento da apelação da besta. E aqueles que não a adoram são mortos. São esses bem-aventurados aqui do versículo 13. E pode ser que dentre estes aqui, porque há uma multidão que não dá para contar, também estejam pessoas daqueles 144 mil. Por isso que ele viu uma visão lá do final. Eles ressurretos, glorificados sobre o Monte Sião com o Salvador. Aí depois vem descrevendo a grande tribulação, a perseguição, juízos e a morte desses que morrem no Senhor, que morrem salvos no Salvador. Então o que está sendo mostrado aqui no texto é que aqueles vitoriosos que foram enxergados pelo apóstolo João no versículo 1, eles passarão por essa grande tribulação. Por isso que está escrito naquele versículo 13 que acabamos de ler: Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Então temos que João vê de início o fim desde o princípio da grande tribulação. Ele vê os vitoriosos já glorificados com o Salvador, os 144 mil. E depois descreve os detalhes do que ocorreria até chegar naquela visão que ele viu inicialmente. E não quer dizer que existe um arrebatamento anterior de forma cronológica, porque nem tudo está de forma cronológica, sequencial no Apocalipse. E no versículo 14 ao 16 temos o seguinte:
Olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Viram aqui um semelhante ao filho do homem sobre a nuvem? Ou seja, ele pisou sobre o Monte Sião, ele já veio para todos verem, já está sobre o Monte Sião com 144 mil, aqui ainda está sobre a nuvem. E no versículo 17 ao 20 está assim: então saiu do santuário, que se encontra no céu, não é na terra, outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: toma a tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra, e vindimou a videira da terra, e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e correu sangue do lagar até aos freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Então temos aqui que esse grande lagar da cólera de Deus é o vale do Armagedon, Meguido, onde se ajuntarão ali as nações que se levantarão contra o Cordeiro, como está em Apocalipse 19. E lá no Armagedon, ou nesse lagar, eles são as uvas. Eles serão pisados. Por isso está escrito no versículo 20: e o lagar foi pisado fora da cidade, no vale do Armagedon, e correu sangue, porque eles serão esmagados. Porque quem se levanta contra o Espírito Santo, contra o Eterno, certamente morrerá. E lendo de novo, versículo 20: e o lagar foi pisado fora da cidade, correu sangue do lagar até aos freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Agora, preste atenção, isto aqui é para o fim, depois que ele volta. Ou seja, esta passagem aqui, do versículo 17 ao 20, principalmente o versículo 20 de Apocalipse capítulo 14, é uma outra visão para o final, que não está em ordem cronológica. Quando é que vai ocorrer esse pisado sobre as uvas, sobre esses cachos, essas pessoas que se levantarão contra o Cordeiro? Lá em Apocalipse 19. Então, é uma prova que não está em uma ordem sequencial, em uma ordem cronológica. Esta passagem aqui é uma visão para o final. E depois temos o capítulo 15, 16, 17, 18. Aí depois que vai chegar o 19 para se cumprir essa outra visão aqui. O que João vê? Que o lagar foi pisado fora da cidade e correu sangue até os freios dos cavalos. Então entendam que essa visão aqui é para o final. Ele enxerga uma visão onde vai ocorrer esse pisado fora da cidade, as pessoas vão morrer e o sangue vai chegar até os freios dos cavalos. Ou seja, é uma visão que não se cumpre em ordem cronológica aqui no capítulo 14, mas vai se cumprir lá no final em Apocalipse 19. Está tudo em ordem cronológica? Não, porque depois tem o capítulo 15, 16, 17, 18 e depois que vem o 19. Então essa visão aqui não é para agora no capítulo 14, é para o final. É uma prova que o versículo 1 também não é na ordem sequencial depois do último versículo do capítulo 13. O problema é que começam a ler Apocalipse do versículo 1 do capítulo 1, aí acha que tudo ali está em ordem até o final. E não é assim. Algumas coisas
que ele enxerga em alguns capítulos anteriores são visões que só ocorrerão no final e não estão em uma ordem sequencial ou cronológica. E esse contexto é mais uma prova que o arrebatamento é depois da grande tribulação e não antes, porque essas visões são para o final. Aí depois sim, aqueles que foram fiéis, não aceitaram a marca da besta, não adoraram o nome da besta, nem o número do seu nome, não se prostraram diante da sua imagem, esses estarão vitoriosos com o Cordeiro. Então é isto que ocorre em várias passagens. Esse versículo 20 aqui é um outro exemplo. João, o apóstolo João, ele vê o lagar da ira do Deus Todo-Poderoso, do Elohim Todo-Poderoso, quando ele vem na pessoa do Messias e esmaga, pisa todos os exércitos da besta e que ajudaram a besta contra o Cordeiro e o seu exército, como está em Apocalipse 19:19. E vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Ou seja, ele veio já, está sobre o Monte Sião, aqui no Apocalipse 19:19. Ele está com 144.000 sobre o Monte Sião. Ele nem pisou as uvas lá no Vale do Armagedon, porque aqui Apocalipse 19:19 está falando que os exércitos estão lá para pelejarem contra o Cordeiro. Eles vão ver o céu aberto, o céu estará modificado, as nuvens pegando fogo. Eles vão saber que é ele. Só que ele não veio ainda e pisou sobre a terra. E eles vão estar lá esperando ele. Então, ele já pisou as uvas? As uvas foram vistas pisadas lá no Apocalipse 14, versículo 20. Mas não aconteceu de fato lá. Vai acontecer ainda aqui, depois do versículo 19 de Apocalipse 19. Entenderam? Então, nem tudo está de uma forma cronológica. O arrebatamento é para o final. E só para finalizar esse estudo, eu vou ler agora o versículo 6 do Apocalipse 20. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. O que é a segunda morte? É ser lançado no lago de fogo. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus, de Elohim, e de Cristo, do Messias, e reinarão com ele os 1000 anos. Então temos que essa primeira ressurreição são para os salvos. Não está falando aqui de 2 ressurreições para os salvos, de 3 ressurreições para os salvos, mas de uma. Tanto que a segunda ressurreição é só depois dos 1000 anos. Isto está escrito. E não 2 arrebatamentos, 3 ressurreições. Não está escrito isso. Então o contexto real é que o arrebatamento de fato ocorrerá, mas depois da grande tribulação. Então tenham cuidado com as interpretações que estão rolando aí pelos vídeos do YouTube, de vários canais, que isolam os versículos e dizem que existe um arrebatamento antes da grande tribulação, antes até mesmo da aparição do anticristo. Então acordem enquanto ainda há tempo. Estejam preparados com o entendimento correto das profecias do nosso amado Salvador. A graça e a paz do nosso amado Salvador a todos e até os próximos estudos. Shalom!